isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Oh, toda glória a Jesus. O Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Vão dizendo todos. O Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Vão dizendo todos. Vamos todos juntos dizer: o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos encontrar esse lugar na nossa vida dessa bondade de Deus. Amém? Então, irmãos, vocês sentiram a presença de Deus? Amém. Então, isso é adoração. Você tem que procurar isso na sua vida. Você tem que procurar, buscar esta presença na sua vida. Então, às vezes, leva mais de 1 hora, porque a nossa alma está muito agitada. Ela não quer se concentrar. Ela não quer se entregar a Deus, né? Por causa dos problemas. Justamente, então, a alma quer dar solução para a nossa vida. Então ela começa a pensar e ficar atemorizada e ficar angustiada, ficar preocupada, ficar com medo, ficar irritada e ficar brava e fica aquele horror. Mas enquanto você vai buscando e vai confessando louvores e adoração ao Senhor, você pode pôr uma música baixinho, pode ser cantado ou instrumental, sua preferência, não tem importância. Contanto que seja algo assim ungido. Isso vai ajudar você. Você buscar esse momento. Sabe, isso daí, gente, vai tirar toda aquela liderança da alma de nos afundar numa preocupação, num desânimo, numa tristeza. Porque é isso que o diabo quer. Né? Que a gente tire a visão de Jesus e a gente fica olhando para as dificuldades, para as coisas que a gente vê por aí. Enfim, ele começa a pôr na nossa cabeça os planos dele, do diabo, as loucuras dele, as doideiras dele. Ele quer fazer um plano, assim, uma imagem na nossa cabeça, mas nós não podemos deixar. Sabe, ele quer pôr assim as pessoas em pânico, é isso que o diabo quer. Mas nós não podemos deixar, porque Deus tem o controle de tudo. Então, por isso que é importante a adoração. Então, louvemos ao Senhor por esse momento, que Ele nos concedeu isso, né? Ele nos conduziu mansamente para esse lugar, onde a gente foi adquirindo confiança, o toque dessa presença que nos restaura, sabe? Que deixa a nossa mente calma, tranquila. Essa vitória vem por aí. Então, a gente tem que buscar isso. É bom aqui na igreja, né, tem essa presença da adoração, ajuda, mas depois lá em casa você vai fazendo o treino sozinho. Você vai buscando isso. É importante você ter esse momento com Deus, porque não dá para viver nesse mundo sem Deus. Tá? Gente, está sufocado. Né? Cada notícia, cada coisa absurda que a gente vê. Olha, há 25 anos atrás, eu estava conversando com o irmão Bernardo e ele disse assim: filha, daqui em diante, família só vai ficar em pé aquela que tiver Jesus. É sério isso. Tá? Então, gente, não dá para ficar sem Jesus dentro de um lar. Mesmo que seja uma pessoa que esteja em comunhão com Deus, Deus tem como entrar lá. Né? E quebrar todas as maquinações de Satanás. Agora, o lar que não tem Deus, gente, por isso que você não pode viver a sua vida o dia inteiro preocupado com o mundo, com a sua vida, com o que você precisa, com aquilo que você quer resolver. Você não pode viver 24 horas desta maneira, sem a liderança de Deus na sua vida, sem os cuidados dele. Porque às vezes a gente vai dizendo: ai, Deus cuida disso, Deus cuida daquilo, como se, sabe, a soberania de Deus fosse fazer tudo, mas eu tenho que ocupar um lugar lá. Entendeu? Eu tenho que largar tudo e ficar lá e me recarregar desta presença. Um dia que não dê, tudo bem, você está em comunhão com Ele. Então você pode fazer isso. Mas geralmente, quem não tem esse momento bem forte com Deus, não está em comunhão com Deus. Então pense que falando assim, acorda de novo: ai, Deus cuida disso. Como se Deus, sabe, com a soberania dele, né, ou faz ou não faz, e não é assim. Sabe, é um caminhar. Ou você anda aqui, neste caminho, ou você está fora.
Ok, gente? Então é muito importante você ter um momento onde você tem a força de Deus na sua vida. Isso faz a diferença. Porque nas suas orações você vai exercer todo, sabe, o poder da autoridade que Ele nos deu no nome dEle sobre Satanás. Sobre a invasão do maligno na nossa vida pessoal, em tudo que nos abrange, na nossa família, enfim, sabe? A gente precisa tomar cuidado da nossa casa, gente, da nossa família. Se você está lá orando, Deus está com a mão em cima da tua família, da tua casa. Eu acho que o mais valioso que nós temos é a casa, a família. Gente, o diabo destruiu os lares e as famílias. Ele pôs para baixo isso. É terrível. E ele veio fazendo isso ao longo, sabe, desse último século. Foi assim, os últimos 40 anos a mudança foi brusca. Mas é porque ele planejou, ele foi preparando o terreno por um século, mudando devagar os conceitos, tirando as pessoas de Deus. Foi tirando, para ficar nesse caos. São vidas sem Deus, só focada nas coisas do mundo. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque não adianta eu ter as coisas do mundo e eu não posso acrescentar, que nem Jesus falou, um côvado à duração dos meus dias. Nenhum. Eu não posso acrescentar nada, uma medida para eu viver mais 5 minutos. Então não adianta. Mas se eu estiver com Deus, Ele muda o ponteiro da minha vida, dos dias, das horas. Então, gente, é diferente andar com Deus. Nós não podemos nos desviar e sair que nem louco aí para a rua, para o mundo, querendo conquistar o mundo. Não, nós já saímos de lá. Agora, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem uma visão para as nossas vidas. Está muito difícil o mundo. E Jesus falou muito bem que o que precederia a volta dele, justamente, era assim, uma preocupação excessiva com a própria vida. Todo mundo está embevecido com a vida, com tudo que o mundo oferece. É o pobre e o rico, não tem mais, todo mundo está com a mesma visão. Querer ter. Né? Usufruir. Não tem mais esse negócio de pobre e rico. Todo mundo está neste mesmo barco. Né? E ninguém está pensando que o Senhor vai voltar. Mas nós temos que estar no lugar certo para a hora que o Senhor voltar. Okay? E principalmente, então, não que nós não que sejamos excluídos, mas a gente não precisa perecer das coisas que o diabo vai lançar. Deus prometeu para nós uma segurança. Então é bom a gente estar firme com Jesus. Então o que o diabo vem falar para você? Não adianta orar. Você sabe que esse negócio de orar é bobagem? Ele não fala isso? Que bobagem. Depois que você está orando, ele fala, você não está orando nada. Ele é tão cretino que ele fala isso. Pô, mas eu estou orando. Ele fala, você não está orando nada. Então, ele é absurdo. O diabo é absurdo. Então, nós temos que realmente seguir o que a palavra de Deus diz. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando sim. Estamos adorando o Senhor, confessando palavra, estamos orando em línguas, nós estamos orando sim. Não importa quanto tempo, o importante é você ter um tempo com Deus. Sabe, gente, só reclamar diante de Deus não é oração. Só ficar pedindo não é oração, mas é comungar dele. Entrar num relacionamento profundo com ele, intimidade. É isso que faz a diferença. Você recebe dele. E ele pega a força, aliás, ele pega a carga que está na sua vida. E vai deixando você em paz. Então, queridos, disciplina é muito importante. A nossa alma não quer ter disciplina com Deus. Porque ela anda para o mundo fazendo o que ela quer, ela que dá ordem. Amanhã cedo eu faço isso, amanhã de tarde eu faço aquilo, depois da manhã eu faço aquilo outro, depois eu vou fazer aquilo outro. Eu que dou ordens com a minha alma, que está dando toda a ideia. Se você colocar a sua alma para ter uma disciplina com Deus, mas ela vai chiar. Ela vai ficar muito brava, ela vai ter dor de cabeça, ela vai fazer tantas coisas. E mais, o diabo vai vir colocar 1000 empecilhos e você não vai achar um minuto para poder entrar na sua... Poxa, consegui 2 dias, já não consigo mais. Olha, tudo está me acontecendo. O diabo vem mesmo. Por isso que você tem que dar um jeito de ter uma disciplina, porque você vai ter uma força maior
do que tudo que o diabo quer colocar para tirar você da oração. Presta atenção. Então vamos ver aqui, rapidamente, mas nós vamos dar uma meditada aqui na palavra de Deus sobre como nós vamos ser vitoriosos. Veja Lucas capítulo 10, versículo 17. Se entrega a esse Deus maravilhoso. Deus ouve o nosso coração, queridos, o que realmente nós queremos no nosso coração. Veja só, Lucas 10, versículo 17. Então, diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios, nós até podemos colocar aqui, os diabos, se nos submetem pelo teu nome. Gente, o nome de Jesus, ao nome de Jesus, eles estão dizendo, os diabos ficam submissos a nós. Isso é demais, Jesus. Aí no 18, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos observar o seguinte, quando Jesus falou isso, ele estava falando aqui para os discípulos que não eram nascidos de novo. Eles não tinham a natureza de Deus, eles estavam mortos espiritualmente. Então, o que Jesus fez? Colocou o manto dele sobre os 70 e disse, podem ir e operem em meu nome, com o poder de Deus, de Jesus. Todo o poder dele estava neste manto, não é um manto físico. Vocês entendem? É a unção, ok? Então, a Bíblia diz de manto, chama isso de manto, tá? O manto de Jesus, é a unção dele. Então, Jesus pôs neles o manto dele sobre os 70 e disse, preguem e operem no poder. E eles foram, então, os diabos eram submissos a eles por causa deste manto de Jesus que estava sobre eles. Mas agora, conosco na nova aliança, é diferente. Primeiro porque nós nascemos de novo, temos a natureza de Deus, né? E nós temos que ser batizados com o Espírito Santo para nós termos essa unção. Para que nós possamos exercer esta autoridade. Gente, a autoridade, ela é exercida através do poder de Deus. Ele nos deu isso, tá? Sobre os diabos. E ele falou que nenhum mal, que nada, absolutamente nada, nos causaria dano. Quando a gente fosse exercer esta autoridade sobre o poder das trevas. Bom, nós não podemos imaginar que isso que Jesus falou está assim no meio da Bíblia e em volta as páginas são todas em branco. Não tem mais nada escrito, é só isso que vale. Mas não é, ok? Tudo na Bíblia está dentro de um contexto, ok? Então, o primeiro de tudo é esse que eu disse, que eles eram mortos espiritualmente. E o segundo, que não é bem assim. Em nome de Jesus, diabo. E pronto, e nunca mais vai me acontecer nada. Diabo nenhum vai fazer nada contra mim. Existe um contexto disso que Jesus falou. De como que eles não vão me causar dano e vão estar submissos a mim pelo nome de Jesus. Existe uma maneira. Então, não é bem assim. Tá? Então, veja lá Efésios capítulo 6. Os versículos, nós vamos ler de 11 até o 17. Gente, o apóstolo Paulo está explicando isso através da mente de Cristo. Isso que Paulo está falando aqui é a própria mente de Cristo, ok? Esse ensino aqui da armadura do cristão. Pessoal religioso, quando eu nasci de novo, gente, não tinha ninguém que me ensinasse nada. Era só religião, o povo abria a Bíblia assim para lá e para cá. Então dizia assim, ó, lê a armadura do cristão que você vai ficar protegido. Se fosse assim, né, gente? Até o dia que Jesus falou para mim, ó, você está lendo tudo errado a Bíblia. Não é assim. Né? Eu digo, ai, não, que decepção, tá? Mas foi daí que eu fui encontrar o pastor David para frente.
Não demorou tanto. Então, Efésios capítulo 6, versículo 11. A armadura. Olha aqui. Então, veja como que isso daqui tem a ver com o que Jesus falou. Você tem que entender que o diabo, você não vai enfrentá-lo assim simplesmente, aqui diabo, em nome de Jesus sai. E ele vai deitar. Viu? Você fala isso, o diabo deita e você passa em cima dele. Ué, mas Jesus falou lá, que né, eu posso usar a autoridade do nome dele, que ele me deu, e vou pisar em cima do diabo e ele não vai me fazer mal nenhum. Mas esse versículo não está isolado na Bíblia. Ah, é? Eu quero pintar aqui o rosto de uma pessoa. E se eu pintar só o olho, você vai saber o que é isso. O que Jesus falou não está solto na Bíblia. Então depende de todo um quadro, que é a mente dele. Cada pincelada faz parte da mente de Cristo. Cada versículo é uma pincelada para formar o quadro todo. Ok? Então aquela fala de Jesus tem a ver com isso daqui. Veja lá. Então, Efésios 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele está dizendo aqui que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para nós ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo. Mas Jesus não falou que eu vou usar o nome dele, e isso é uma autoridade que ele me deu para que os diabos fiquem submissos a mim? Jesus falou sim. Jesus falou, mas agora Paulo está explicando como que vai acontecer aquilo que Jesus falou. E eu preciso tomar muito cuidado com as ciladas do diabo. Muito cuidado. Então veja aqui no 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. É diferente do dia que Israel tomou posse de Jericó. Lá eles lutaram contra sangue e carne. Pessoas. O inimigo lá eram pessoas que Deus falou, você vai tomar a terra prometida. Mas a primeira cidade era Jericó, fortificada, fechada, eles tinham que entrar lá. Então eles lutaram contra os homens, fisicamente. Hoje nós nascemos de novo, não é contra homens que nós estamos lutando. Não é. Não é. Não são as pessoas. O diabo está usando pessoas, situações, para vir até a nossa vida. Ou ele está usando a nossa saúde, ou ele está usando a conta bancária, ou ele está... E vocês sabem. As emoções, etc. Ok? Então, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, a nossa luta é contra o nosso inimigo, que é o diabo. Ok? Por isso que Jesus falou que eles nos submetem. Mas eu preciso aprender a andar na palavra de Deus para que eles estejam submissos a mim. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque quando o diabo vem com um ataque, Deus falou que ele está submisso a mim? Ah, sim, mas eu preciso prestar atenção agora como que isso vai ser. Olha o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando ele vier. Você tem que... Ele fez uma analogia aqui das peças da armadura que um soldado romano usava naquela época para poder explicar como que é isso. E vejam que todas as peças da armadura, que nós vamos ler agora aqui, elas eram usadas na frente do soldado. Então ele ia de frente lutar com o inimigo. Se ele virasse as costas e ia correndo, ele estava protegido aqui atrás? Ele não estava protegido. Então, nós precisamos aprender a lidar com o diabo assim, meu amigo. Cara a cara. Por isso que nós precisamos nos fortalecer em oração.
Por isso que você tem que ter discernimento de espírito. O que você está fazendo, como que você está agindo. Se você tiver comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te dar, gente, vamos dizer assim, uma agilidade, que a palavra de Deus diz que é sabedoria, de como você vai proceder agora nessa situação, porque o diabo veio na sua frente. E se você não sabe o que é o diabo, ele vai mandar dardos para a sua vida. Estão me acompanhando, gente? É sério esse negócio. É muito sério. E nós estamos aprendendo que jeito que nós vamos lidar com o diabo cara a cara. Ele vem, tipo assim, agora eu pego. Ele sempre vem com uma faceta diferente, mas é a mesma coisa. Vamos dizer que ele mudou a cor, o tom, entendeu? Mas é a mesma coisa, é ele. E se eu não estou orando, eu não estou percebendo. Por isso que é importante o seu momento a sós com Deus, porque quando o diabo vem, ele não vem para te machucar não, sabia? O que Jesus falou? Então não se esqueçam, ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso, queridos, orem bastante em línguas e veja o que você tem que fazer para não dar trela para ele. Você abre a porta para ele. Nós abrimos. Precisamos tomar muito cuidado. A oração em línguas é essencial. Porque o Espírito Santo sabe a mente do diabo, o que ele está maquinando. Como que ele vai vir para me atacar? O que ele está já maquinando para o próximo ataque, que ele vai me matar, me roubar e me destruir. Então o Espírito Santo começa a me proteger através da oração em línguas. Eu vou tendo a sabedoria de como eu vou proceder. Que oração eu tenho que fazer? Eu começo a falar em português, porque eu preciso saber. Ele começa a me dar versículos em português. Por isso que esse momento a sós é muito importante. Não é só na hora que você abre o olho à noite, ai, Deus cuida disso. Não é só nessa hora. Não é só na hora que você for jogar um papel no lixo, que você fala, ai, Deus protege. Não é. Você tem que falar versículos, porque a palavra de Deus é que destrói o diabo, é a verdade. Estão me acompanhando, gente? Não fica dormindo, achando que a soberania de Deus vai fazer tudo. A soberania já fez na cruz. Ninguém podia fazer aquilo. Só ele, soberano, fez. Morreu, recebeu sobre ele os nossos pecados e foi punido, porque a punição era para cair sobre nós. E nós já estávamos penalizados com aquilo, não tínhamos saída. Mas essa penalidade caiu sobre ele, Jesus, e ele pagou o preço e nos livrou. Fomos justificados. Agora atenção. Se eu tiver com a armadura, eu posso resistir na hora que o diabo vem. Mas eu estou encarando ele. Eu estou vendo o que ele está fazendo. Eu estou encarando o bicho. Mas eu tenho a paz. Eu tenho o discernimento. A sabedoria de como proceder para ele ser derrotado. E eu ser abençoado. Estão me acompanhando? Gente, é sério, em todas as áreas da nossa vida. As pessoas perdem emprego porque elas não têm a sabedoria. Porque elas não sabem que o diabo está maquinando e já cavou um buraco ali, o laço está pronto. A pessoa vai indo ali, quando chegou aqui, pum! Puxou o laço, caiu. Nem sabia, mas nem sentiu o cheirinho, nem viu fumaça. Por quê? Porque não ficou lá sozinho orando em línguas. Trabalhou o dia inteiro, depois foi para as festas, depois descansou na frente da TV, depois ficou horas no telefone, depois ficou fazendo conta, não prestou atenção em nada, veio no domingo na igreja e foi embora. E o diabo, puxou o laço. Estão me acompanhando? A vida é séria. O diabo está de olho em quem? Em nós. Que aceitamos Jesus, porque o mundo já é dele, já está tudo enrolado, já está tudo morto espiritualmente e não tem coisa boa lá não. Parece que é porque está pintado. Mas por detrás daquilo está tudo morto, destruído, não presta. Então não entra nessa, gente. Estão me acompanhando? Põe o seu coração em Deus, é isso que interessa. A felicidade, a segurança é Deus que te dá. Porque o dia que não tiver nada, Deus vai sustentar você. E a mim e a nós. Que estamos na liderança do Espírito Santo.
Vale a pena, é isso mesmo. O diabo, que é? Não vou orar, não vou fazer, estou ocupado. Ó o 14. Estai, quer dizer, fica. Não é isso o verbo? Estai. Permaneça. Imperativo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos. Cingindo-vos. Com o que, queridos? Com a mentira, é? Não, então, se é para andar na verdade, a primeira coisa que Deus está falando para nós é parar com a mentira. Você já parou com a mentirinha na tua vida? Não existe mentira branca, mentira é mentira. Ai, sabe, você está com medo do quê? De quê? Magoar quem? A mentira que magoa. A mentira que destrói. Para com isso, eu detesto mentira. Por isso que eu fico brava. Porque eu não suporto. Isso é falso. Como é que o cristão nasceu de novo, aceitou Jesus e está na mentira? Abre porta para o diabo, 100%. Chega um lá, bebê, conta uma mentira. Chega outro, conta outra mentira. É o dia inteiro mentira. Isso é porta aberta para o diabo. Tá valendo? Não dá, né, gente? Seguindo a alma, contando mentirinha o dia inteiro. Para, a gente já saiu de lá, cara. É só contar mentira antes. E agora, hein? Agora continua no mesmo. Ou é verdade ou é mentira, não tem meio termo. Como que eu posso crer que Deus está me justificando, que Ele está me abençoando, que Ele está cuidando de uma situação horrível da minha vida, se eu estou só contando mentira? Eu só acredito na mentira. Tá valendo? Então a primeira coisa para você se cingir, ficar firme com a verdade, é uma coisa que você tem que pôr fora da sua vida para sempre, é mentira. Principalmente aquelas do telefone, né? Vai lá, filhinho, fala que a mamãe não tá. Coitado, moleque, já... Ó, que lição boa, né? O pai e a mãe. Vai lá, filhinho, fala que o papai não tá. A mamãe agora não... A mamãe... que mentira. Ai, gente, coisa feia. Não pode. A minha mãe mandou falar que ela não tá. Aí ficou pior ainda. Coitada da criança. Valeu, gente. Para com esse negócio de mentira. Você está com medo de enfrentar o quê? De falar não, por quê? Por que, hein, que você está com medo de falar não? Então o diabo te pega, hein? Viu? É melhor você falar não, enfrentar a situação e falar, não, acabou, não vou, tá. Ué, você não veio na igreja por quê? Porque eu não quis. Então, o problema é teu. Ótimo. Ninguém vai te forçar a amarrar uma corda e trazer aqui no teu pescoço, amarrar aí na cadeira. Ninguém vai fazer isso, nem Deus. Você vai a hora que você quer, não precisa contar mentira. Claro que você não vem na igreja, não está nem orando, não vem para a igreja mesmo, nem gosta. Então, outra mentira. E assim vai. Vamos parar, gente? Algum dia Deus mentiu? É impossível Deus mentir, está escrito na Bíblia. É impossível Deus mentir. Então, se eu quiser ter autoridade sobre o diabo, eu tenho que parar de contar mentira, ok? Isso custa, hein, gente? Mas a gente tem que parar. Bom, aí ele diz, olha, e vestindo-vos da couraça da justiça. Nós fomos justificados em Cristo Jesus, agora Deus, nosso Pai, nos olha como herdeiros, filhos da luz. Nós temos a nova natureza. Então nós temos que andar nessa justificação que o próprio Deus nos deu. Sem pecado. Sem pecado, porque quem anda na luz está sem pecado. Quem está na luz saiu das trevas. Então não é para pecar mais. Mas a gente está vendo, assim, pecado e pecado e pecado. Isso atrapalha muito e não vai ter autoridade sobre o diabo, ok? O diabo não vai obedecendo assim, não. Não pensa não que ele vai se submetendo. Ele não vai. Vai morrer lá, ficar uma porção de gente. Sai, diabo, sai, diabo, sai, diabo. Ele não vai sair. Ele está dando risada. Né? Mas o crente está todo acostumado. Sai, diabo, sai, diabo. Só fica falando isso. Mas o diabo não sai da própria vida, está contando mentira. Vai sair da onde? O diabo fala assim, ó, o dia que você parar de mentir, eu vou sair, tá? Enquanto você está mentindo, eu vou ficar aqui. Não adianta você ficar mandando eu sair, porque eu não vou sair. Pode me mandar embora à vontade, porque eu não vou sair, não. Essa que é a fala do diabo, ok? Daí, no 15. Tá valendo, queridos? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Andar em paz. Por isso que a adoração, o louvor, a oração em línguas, leitura da palavra, tudo isso vai trazendo uma paz para o nosso coração.
Porque nós não vamos resolver os nossos problemas, nós vamos deixar Deus resolver. Para que os nossos problemas sejam resolvidos, nós temos que mudar todo o nosso ser, o nosso modo de viver, de pensar, de agir, sei lá, tudo tem que mudar, tem que haver uma transformação dentro de nós, para que comece a haver uma mudança da circunstância, do problema. Não é demais isso? E conforme eu vou mudando, eu exerço autoridade sobre o diabo. Por isso que a gente não pode parar de orar, porque devagarzinho a alma vai tomando posse de novo e a gente vai voltando àquele homem velho. Aí os 16. Embraçando sempre o escudo da fé, olha lá. A fé é importantíssima, o escudo. Gente, vocês lembram lá no filme que a gente já viu, dos soldados, né, daquela época? Aquele escudo é enorme na frente, que protege. Então a fé é isso, gente. A fé nos protege de todo o ataque do diabo. Não é demais isso? E o que nos edifica na nossa fé? A oração em línguas, a palavra diz. Edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas fala isso lá no livro. Então orar em línguas é muito importante, porque a sua fé vai ficando fortalecida. Ela cresce. Ok? Olha só, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, de modo que Satanás fica atacando o dardo. Pá! Pá! Oh, não é mole isso. Dardo, é fácil. Você recebeu um... Por isso que nós temos todas essas peças da armadura que nós temos que vestir, que qual é? A verdade. Andar na verdade. Andar na verdade. Tá? Deixar a verdade ser tudo. Nós temos que ter a fé. Nós temos que andar na justiça, largar a mão do pecado. A paz é outra parte, né, da armadura. E olha o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, queridos, a salvação é o capacete, ok? Mas vamos pensar numa coisa, gente. Mesmo quando nós nos salvamos, aceitamos Jesus, fomos salvos, e nós fomos justificados dos nossos pecados, não foi isso que trouxe só isso o poder para a gente vencer o diabo, foi? Se não, né, queridos? Já estava tudo, o diabo, pá, acabou, nada de diabo. Mas não, a gente só aceitou Jesus e fomos salvos. De modo que só a salvação e a justificação dos nossos pecados, justificação diante de Deus, não foi, então, tudo para que nós pudéssemos exercer a autoridade sobre o diabo e ele estar submisso a nós, ok? É preciso, então, vestir a armadura. Tá valendo? Por isso que tem que orar. Por isso que você tem que vir aqui na igreja, para você escutar bastante que você tem que orar. Mas porque você vai embora e já acha que não precisa. E vai largando e vai entrando no barco do diabo. E ele vai levando vantagem. E se você vem outro dia, você vai ouvir que tem que orar, você vai mais um pouquinho. Ai, não, eu preciso orar mesmo. Valeu, você orou pelo menos uma vez na semana. Já é melhor do que nada. Alguma coisa você fez e Deus pode agir na sua vida. Certo? Então, vocês veem aqui que todas essas peças, então, da armadura é que vão dar para nós a condição de nós vencermos o diabo. De nós fazermos com que ele esteja submissos a nós. A espada, a couraça, que ele diz aqui, da justiça, a paz, o capacete da salvação, a verdade. Ok? Então é muito importante nós observarmos isso. Por isso, queridos, que nós precisamos orar em línguas bastante, bastante, porque o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos levando na condição de edificação, aonde nós vamos poder exercer toda a autoridade sobre o diabo. Então não é simplesmente aquilo que Jesus falou, que é assim, que nada vai me causar dano. Principalmente quem está entrando no chamado, o diabo vai vir furioso. Ele vem furioso. Quem está entrando no chamado, está orando muito, o diabo vem. São dardos e dardos. E se não souber se
revestir da armadura, se não fizer isso, o diabo vem com destruição terrível. E às vezes nem é na própria pessoa, mas pode ser na família. Ele vai entrando, ele vai causando danos. Então o diabo é sério. Não estou falando aqui de perder a salvação, de jeito nenhum. Porque uma vez que a pessoa aceitou Jesus, confessou Jesus o Senhor da sua vida, tem isso dentro de si, vai para o céu, mas não soube vencer os dardos do maligno. Entende? Foi derrotado. Mas Deus não quer, Ele nos deu a condição de nós vencermos todos os dardos. Então, para que o diabo não cause dano algum em nós, como Jesus falou, nós temos que praticar isso que Paulo falou aqui. Nós poderíamos ir com esse ensino mais adiante, mas isso aqui já é suficiente. Para você pegar firme, orar em línguas. Uma coisa que você pode fazer mesmo, que não tem importância, é orar em línguas enquanto você trabalha algum tipo de serviço que não exige de você ter que falar com alguém ou de prestar tanta atenção para não cortar a mão fora, ou sei lá. Mas se você está fazendo algum serviço que é mecânico, você pode ir orando em línguas junto daquilo, dirigindo, você pode orar em línguas, na fila, esperando, ou sei lá, alguma coisa assim. Você pode ir orando em línguas que o Espírito Santo está edificando você. Quanto mais você orar em línguas, mais a sua vida vai ser transformada. Deus vai colocar você no caminho dele. O diabo não vai te dar te colocar numa situação de derrota. Ele não vai, porque Deus vai te abençoar. Então, muito cuidado com tudo que o diabo lança para você ter a sabedoria de Deus de como você vai proceder. Porque quando o diabo vai dar um golpe lá na frente, ele já começa a se manifestar aqui. Já tem um sintoma, já tem umas falas dele, ele já está anunciando o que ele vai fazer lá. Por isso que a gente precisa orar em línguas para ter ouvidos aquilo que ele está falando e a visão daquilo que ele já está mostrando, que é no Espírito. Você já sabe que o diabo está maquinando. Então, Deus já vai te dando a direção do que você tem que fazer. Valeu, queridos? Por isso que é importante orar e pedir sempre ao Espírito Santo, me mostra o que eu preciso ver, me ensina o que eu preciso aprender para eu não ficar na mão do diabo. Então, a oração faz isso, ok? E devagar nós vamos conseguindo ficar livres dos pecados e vícios e tudo que nós temos, que isso tudo é brecha para o diabo nos destruir, ok? Então, glória a Deus. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.